mas está em posição desumana, que é contrária à vontade de Deus. O fundamento não está no pobre, mas sim em Deus. E a ferramenta é você. Lembra quando a gente estava falando do momento histórico que Jó foi escrito para responder a uma sociedade que que a maioria era como ele? Que tinha acabado de sair do exílio, pessoas escravas que perderam tudo depois da guerra. E Jó vem e fala isso para você. Porque quando o pessoal vem e fala, você não pode ser pobre, você não pode ser... Deus fala assim, ele é pobre para que você ajude ele. Ele é pobre para que você abra a sua mão, porque se você não abrir a mão, eu não vou conseguir te abençoar, porque você está com a mão fechada, não consegue dar. E é quando a gente... É até bom a ilustração, né? É quando a gente abre a mão para dar que Deus aproveita a oportunidade para nos abençoar. Depois, no capítulo 5, o verso 8, diz assim: quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se pode contar. Faz chover sobre a terra, e elará. E ele está falando sobre o que Deus faz na vida dele. É o crente que só conta a bênção, que só sabe falar que recebeu. E quando foi a última vez que você abriu seu coração, lembrando como a gente falou pela manhã, teve coragem de chegar para um irmão ou para uma irmã e guardar um pouquinho a glória e vitória e falar assim, irmão, estou precisando de oração. A minha casa está assim, eu preciso que o meu filho me entenda, eu prefiro que o meu pai me entenda, que a minha mãe me entenda. Porque Deus só espera nosso passo para que Ele providencie o próximo degrau ou o próximo quadrado de chão para a gente pisar. E a fé, como eu estava falando com a Marcinha hoje, não precisa ser explicada. Tem muita gente que quer explicar. E aí, até abrindo parênteses, né? Uma pessoa estava fazendo uma crítica ao show da fé. E ele falou assim, mas como é que pode ser show da fé se a fé é a certeza das coisas que não se podem ver? E ele vai falar, eu não tenho dúvida quanto ao poder de Deus para fazer milagre. Eu só acho que é um milagre ter tanto milagre num lugar só. Fechando parênteses. Quando o cara bate no peito aqui, Jó tá lá, se coçando com um caco de telha. Adianta falar, você tá assim, você tá aí mendigando, você tá aí viciado, não sei o quê. Mas, meu Deus, pode fazer muito mais pela sua vida. As pessoas, como a gente falou pela manhã, quando estão com dor, elas não querem saber. Elas querem a ação. Elas querem uma anestesia. Minha mãe, sofrendo de dor, queria tomar, esqueci o nome lá daquela injeção morfina. Não pode tomar, não. Ela pediu, enfermeiro, tem morfina aí não? É uma droga. E também dá problema de coração. Né? Então, o que adianta? Muitas vezes a igreja passar pelas pessoas demonstrando um Deus, né, que veste, que dá carro, que dá casa, que dá aquilo, se efetivamente ela não estende a mão para dar uma roupa, para dar uma canja, convidar para o café da manhã, que nem teve aqui domingo, e a gente convidou, pela misericórdia de Deus, né? A gente conseguiu lembrar, só veio um, mas veio. Então não adianta a gente querer dizer que nosso Deus faz e acontece, que nosso Deus é de maravilha, se o instrumento que Ele tem para ser usado é você e as suas palavras não têm poder. O que tem poder é a palavra de Deus. E quando
A palavra de Deus vai falar, se você vê o irmão necessitado de alguma coisa e falar, vai em paz, você está errado. Cabe a nós meditar e ver que o livro de Jó, ele fala muito mais para nós, como igreja instituída no geral, do que para os próprios pobres que já estão na miséria, né? E aí o Jason estava falando que a fome tem a probabilidade de aumentar quantos por cento? Que a fome vai aumentar 10% até não sei quando aí. E como é que a igreja cresce e a fome cresce? A igreja cresce e a violência cresce. Porque cresce em quantidade e não no poder de Deus. Nosso falar de Deus não surtirá efeito se não mostrarmos que servimos a um Deus vivo e que nos usa como imagem e semelhança, na sua prática de amor. Ame alguém e assim você vai mostrar para ela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí o cara tá perecendo ali e você chega, ó, mas Deus amou o mundo e continua, mas a sua cama tá feita, seu lençol. E eu queria encerrar pensando com vocês a respeito desse livro, que hoje o que me faz falar dele é justamente a função inversa para a qual ele foi criado, como a gente estudou. Que se é para a gente pensar que o cara tem que ficar firme mesmo na sarjeta, a gente deve pensar primeiro que, como eu falei, o pobre não é o motivo. O pobre não é melhor nem o pior do que o rico. Mas o pobre é um motivo, é a oportunidade para que você desenvolva o seu ministério, para que você proclame a graça de Deus sobre a vida dele. Porque o que recebi do Senhor eu vos entrego, de graça recebi, de graça vos dou. E é assim que você reflita nas palavras desse livro. E quarta-feira a gente vai continuar falando as duas partes do livro, né? As duas interpretações, a eclesiástica e a interpretação secular. E a gente vai ver que os amigos têm muito a ensinar pra gente como não ser igual a eles. Amém?